Começando o 7º episódio do Finance Talks, o melhor podcast das galáxias. Dessa vez, a gente continua a nossa conversa com o Edson Mineiro, com o relator lá da Lake, onde a gente falou sobre África, China, commodities e, claro, a gente não poderia deixar de citar a maior novidade do momento, que é o novo fundo de ações da gestora, fruto da parceria entre a Lake e a Eleven, uma das maiores casas de research do nosso Brasilzão. Pois bem, vou deixar vocês com o episódio. Roda a vinheta. I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia número 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Na minha maneira de ver a economia, e eu tenho um viés liberal e austríaco muito grande, o próprio sinal dado de que intervenções do Estado produzem distorções é o fato de que tem um McDonald's pagando para nego fazer entrevista. De que está faltando mão de obra em segmentos onde o produtor já identificou a demanda e ele precisa produzir. E essa distorção ela vai continuar existindo enquanto esse auxílio existir, porque se a pessoa tem esse estímulo, esse auxílio para ficar em casa, não vai procurar emprego. Eu não estou dizendo que é a regra, né? Mas existe um contingente de pessoas fazendo isso. Não discordo que em determinado momento, em função da pandemia, foi exigido dos governos tomar esse tipo de atitude, dar os auxílios, mas não esperem que isso promova expansão de PIB potencial. Nenhum problema de longo prazo está sendo resolvido aqui com esse tipo de política. E nisso, eu vou dar um pequeno exemplo. Mineiro falou do Bolsa Família. Bolsa Família, vocês devem se lembrar que toda eleição presidencial tem a discussão de quem criou o Bolsa Família, né? O petista adora dizer que quem criou foi o Lula, o PSDBista adora dizer que, na verdade, o Bolsa Família é uma junção de outros programas, onde é verdade, 3 outros programas já vinham do PSDB, do governo Fernando Henrique, né? Tinha Bolsa Escola, Bolsa sei lá o quê, alimentação e o caramba, não me lembro direito. Só que, por exemplo, ontem o Ricardo Amorim tuitou uma coisa que a gente também não tem como negar, né? Ele colocou assim: número de universidades no top 300. Estados Unidos, 58, UK, 35, China, 12, Índia, 6, Malásia, 5, Rússia, 5, Israel, 3, México, 2, Indonésia, 1, África do Sul, 1, Brasil, 0. Nós não temos Bolsa Família desde o ano passado. Nós temos Bolsa Família desde 1994, desde, sei lá, deixa eu ver aqui. Bolsa Família, não, na verdade, desde 2003, juntando os programas anteriores, né? Você tem programa, eu acho que, se eu não me engano, vinha do governo Fernando Henrique. Pois é. Então, se Bolsa Família resolvesse esse problema de produto potencial, eu teria visto, ao longo desses anos, uma capacidade de crescimento de PIB maior e, no mínimo, um indicador como uma universidade brasileira que seja, entre essas 300 do mundo, sendo que o México tem 2. Então, há um problema doméstico para ser resolvido de longo prazo, que é a expansão de produto potencial. São discussões que deveriam estar ocorrendo para e passo a esse conjunto de auxílios que foram dados, né? Quer fazer um programa de renda mínima? Ótimo, faça ele de maneira universal. Pelo menos eu reduzo a quantidade de distorções setoriais através de auxílios localizados ou num determinado contingente e não para outro. Eu faço um programa universal, né? Agora, ao mesmo tempo, cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê de fato, uma renovação da Constituição? Cadê a revisão dos códigos? Cadê uma desburocratização, uma melhoria do ambiente de negócios, uma melhoria institucional? Não tem nada disso. Se não tem isso,
não vai ter expansão de produto potencial. E aí eu posso aumentar o endividamento em função de todos esses auxílios que eu estou dando, mas se eu não expando o produto potencial, eu vou ter problema de solvência de dívida depois. E aí é o que o Mineiro falou, quer dizer, eu tenho um novo normal de maior endividamento como percentual do PIB no mundo inteiro. O que não dá para esperar é que o mundo vai continuar dando crédito na mesma taxa. Então, de novo, eu volto para o ponto anterior, lá do começo da conversa. Se chegar num ponto onde o mercado entender que, beleza, você pode levar o teu endividamento para 200, 300 do PIB, mas eu quero outra taxa para te financiar. E aí a gente vai ver como é que a economia cresce com um patamar de taxa diferente lá na frente. Eu discordo um pouquinho do Vitor, e eu vou fazer meu ponto aqui. É mais uma questão um pouco microeconômica, quando a gente vai analisar políticas públicas, porque quando a gente compara os programas focalizados de distribuição de renda, como, por exemplo, o caso do Bolsa Família, ou os outros programas que às vezes são feitos, Bolsa Escola, ou então Poupança Jovem, que é aquele programa para estimular a permanência dos estudantes no ensino médio, é muito diferente de um programa como o auxílio emergencial, que tem um caráter universal. Porque o segundo tipo de programa sai muito mais caro, a falta de focalização também não gera os mesmos efeitos, porque você produz efeitos secundários como a inflação, que são muito mais fortes e acabam, enfim, deteriorando a qualidade geral de vida das pessoas, e além disso também o custo é um fator muito importante, né? Mas assim, quando a gente fala do Bolsa Família, por exemplo, ele foi um programa extremamente importante, eu acho que o benefício é de R$280, assim, 200 ou 80, dependendo do perfil da família. Mas ele foi um programa extremamente, eu acho que é o programa focalizado em distribuição de renda mais estudado no mundo atualmente, que agora está sendo mudado, enfim, vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Mas ele é especialmente, assim, para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, né? Então, pessoas em extrema miséria. Então, assim, a gente não está falando de um programa que vai, como no caso dos cheques dos Estados Unidos, que vai tirar as pessoas das entrevistas do McDonald's. A gente está falando de um programa que vai garantir que uma mãe ali que tem, sei lá, 3, 5 filhos, vai conseguir dar um pão, alguma coisa assim. Aí, que eu acho que entra muito a questão de pensar a política pública para cada coisa, também considerando os custos e os benefícios. Então, assim, a questão das universidades brasileiras. Criaram-se muitas universidades brasileiras com aquele programa Reúne, expandiu vaga e tudo mais, mas não teve um programa, a pesquisa brasileira não é internacionalizada, a gente tem várias deficiências no ensino público superior, que muitas vezes são fruto também da falta de qualidade no ensino básico. Então, acho que é também um problema de focalização aí no investimento público, porque, gente, eu esqueci o nome agora do pesquisador, mas ele ganhou o Nobel aí alguns anos atrás, justamente falando que, assim, você investir $1 no ensino infantil é muito mais proveitoso, tem muito mais retorno público do que você investir no ensino superior, na graduação. Então, eu acho que tudo aí é um problema de focalização, né? Realmente a prioridade do governo. Irene, eu vi não sei onde também, eu não guardei, não arquivei, cara. Eu tenho mania, às vezes, de algumas coisas que eu vejo meio por acaso, assim, eu recorto o jornal, guardo, outras eu vejo ideias, eu anoto, eu tenho um caderno aqui que eu anoto ou imprimo, se tiver gráfico e colo, mas eu não... Era uma discussão sobre um programa de renda mínima lá nos Estados Unidos, parece que é um caminho. Eu não vi, até falando nisso aí, fazendo uma parte, quantos países no mundo, durante a pandemia, fizeram, vamos dizer aí, auxílio emergencial. Né? Porque com esse negócio da pandemia, a gente perdeu muito de informação externa, né? Que limitou os meios de comunicação, aí, acabaram trazendo poucas notícias do dia a dia e das coisas aí de fora. Mas eu vi alguma coisa deles falando do investimento em renda mínima
e educação, né, básica, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu posso estar enganado, era 1 para 8, né, de geração. Coloca 1, tira 8, aí ao longo de não sei quantos anos e tal, volta para o PIB. Tá? Mas só voltando ao que eu tinha pensado nisso aí, que acabou virando, o que você falou, o Bolsa Família virou, é uma coisa. Eu acho que na questão da produtividade, o grande problema, quer dizer, o Vitão enumerou uma série de problemas, né, que a gente, de pontos e situações, necessidades que a gente tinha de arrumar, né? Mas uma delas, que para mim está ali na fila, ali embaixo, é a questão da educação, né? Principalmente na educação básica, né? Na pessoa do colégio, eu não sei como é que chama antes, para mim era ginásio colegial, mas ali do primário até a terminar o colégio, né? Se depois o cara vai para uma universidade ou não, é outra questão, né? Mas ali ele tem que ter, não é uma casa no Brasil hoje, a gente não tem isso, não tem planos disso, muito desacredito ver isso enquanto os próximos décadas aí, não vejo o Brasil fazendo nada ou conseguindo organizar de uma forma inteligente. Mas o Vitor tem um ponto, cara, que essa questão do impacto de produtividade é grande. E a gente vem sentindo isso aí também. Teve algumas lives da JPC que a gente discutindo outras questões, era até questão de inflação. O Vitor, o Dato, o Tomás levantaram esse ponto, né, da produtividade. O Vitor bate muito nessa tecla. E há um tempo atrás eu vi uma pesquisa da CNI falando da queda de produtividade da mão de obra brasileira nesses últimos 6, 7 anos, né? Então, isso virou um problema de custo também, que aí a gente volta no começo da conversa ali de inflação. Não tem muito onde ir, assim, a gente aguenta pouca atividade. É isso, Mineiro. E assim, quando eu falo de produto potencial no Brasil, que é baixo, muito por conta da produtividade, como você falou, eu enxergo basicamente esses dois gargalos. Você tem um gargalo de infraestrutura, que permite à indústria ter mais facilidade para a produção, o próprio setor de serviço, o próprio agro também, que é muito bom, mas pode ser melhorado com mais infraestrutura. E você tem um gargalo de produtividade da mão de obra. Esse ponto que a Irene ela colocou como discordância, mas não é uma discordância. E eu vou te dizer por quê, Irene. Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo é de quando eu ainda cursava física antes de estudar economia. Eu estava na USP quando começou a discussão de cotas. Quando começava a discussão de cotas. E aí eu estava em cálculo 2 e teve um aluno que levantou a mão do nada. O cara, xarope pra caramba, o cara virou para a professora de cálculo e falou assim, acho que ele estava de saco cheio da aula, e ele falou assim, mestre, quando a gente vai ter uma escola de excelência que nem o MIT? Eu acho que ela ficou doída, ela virou para ele e respondeu assim, a gente vai ter quando a gente tiver um aluno do nível do aluno do MIT. E aí o cara foi forçado a calar a boca. Mas o que tem ali no ponto? E você vê como isso se insere na discussão de cota que estava tendo na época. Porque ela chegou no extremo de falar o seguinte, você quer pôr cota e deixar o aluno de baixa renda, por qualquer segmentação, discriminação entrar aqui, eu não vou facilitar na correção da prova do primeiro ano para ele passar na minha disciplina. Eu vou tratar da mesma forma. Se ele não tiver base para acompanhar, não é porque ele teve cota para entrar aqui que ele vai ter facilidade. Essa cabeça foi mudando, as coisas foram mudando de lá para cá, eu estou velho. Você vê pela cor do meu cavanhaque aqui, a idade que eu tenho, né? Mas para você ver, isso que você colocou do ensino fundamental, para desenvolvimento de produtividade, ele é fundamental. Para desenvolver um aluno universitário de qualidade, ele é fundamental. E, portanto, para você desenvolver boas universidades, ele também é fundamental. Não estou discordando de você em nada nesse sentido. O nome do pesquisador é James Heckman, que pesquisou na primeira infância, de 0 a 5 anos de idade. Isso, então, questão de saúde. Vem de lá mesmo. E só para terminar aqui, para não tomar muito tempo também, eu vou lançar mão de um dado que vai em linha com o que eu estou falando, que também não dá para discordar.
Você tinha uma taxa de desemprego no Brasil, de 1990 até 2000, que oscilava entre 4% e 7%. Abaixo até de 4% no melhor momento, próximo de 7,5%, 8% no pior momento. Se você acompanhar de 2000 para cá, ela só cresce, ela tem uma trajetória crescente inequívoca, né? A gente entrou na pandemia, claro, teve uma recessão durante o governo da Dilma, que contribuiu para esse aumento de desemprego, mas a gente entrou na pandemia com desemprego alto, acima de 2 dígitos já. E a gente, no melhor cenário, recupera esse ano e ano que vem um patamar de 10%. Né? O que está por trás disso? PIB potencial. Eu preciso de expansão de PIB potencial. Então, eu preciso trabalhar essa produtividade, eu preciso trabalhar esse gargalo de qualificação da mão de obra e de infra também. E lamento, mas a gente até vê os governos arranhando essas discussões. Mas, factualmente, o que a gente tem hoje é uma mão de obra, a despeito de todos os programas de auxílio, inclusive desse auxílio emergencial que foi dado, uma mão de obra absolutamente desqualificada. Não tem como. Não é como o Mineiro falou. Tem uma parte da mão de obra que não consegue varrer um chão direito. Não dá. Eu vi um estudo, para concluir esse tópico aí, gente, já tem uns anos, em 2010, 2011, eu acho que o Brasil chegou por ali, né? Porque apesar da crise de 2008, a gente vinha no acelerado, né? Então aquilo pegou para nós, mas não fez cócega, né? Na época, o Sapo Barbudo falou que era uma marolinha. E para o Brasil, de fato, por uma série de razões, acabou sendo também, pelo menos internamente, né? Pois os outros efeitos vieram na esteira. Mas ali, se não me engano, então, 2010, vamos colocar assim, a gente esteve muito próximo, ou até nós batemos em pleno emprego. Eu cito para vocês questões, por exemplo, eu tenho um cunhado que é engenheiro, que trabalhava numa consultora grande, e eles tinham muitas obras ali em Ribeirão Preto. E ele era aquele engenheiro de estar na obra ali, na construção de edifício, edifício residencial e tal. Teve um período que ele tinha que ficar no horário de almoço na obra para que não roubassem os peões dele. E ele tinha perdido o peão, porque assim, estava faltando a mão de obra do pedreiro, do servente de prédio. Aconteceu esse aí, ele saiu para almoçar, voltou, tinha ninguém na obra, tinha todo mundo embora. Cadê? Foram? Porque outra consultora foi lá e pegou os caras na hora do almoço. E era muita gente. Várias cidades no interior, cidades grandes, tipo Uberlândia e tal, não sei o quê, bateu pleno emprego. E isso tudo a gente fez, eu acho que com 5 de desemprego, que hoje deve ser um nível já maior. Foi. Porque a qualidade da mão de obra vem só piorando. E por educação, essa coisa toda. E aí vai no que o Vitão falou, do potencial, e volta lá no começo. O mineiro está dizendo que, 100%, 90%, 100% agora é o novo normal. Mas, cara, você não tem condição de mostrar que você vai continuar pagando ou rolando a sua dívida, né? Sem ela vai continuar crescendo, todo mundo sabe. Mas, eu pago, então eu finjo que acredito que você vai me pagar, então vou rolar a dívida, vou comprar, esse título está vencendo, eu vou comprar outro, e beleza, marco aqui o mercado e vamos todo mundo feliz, um ou outro que pedir resgate recebe, tá bom, se então alguém, nego não quiser mais rolar a dívida, default em todo mundo, deu pau. E assim, a dívida privada na China, o Japão, mesma coisa, Estados Unidos, a gente vai caminhar. Mas você tem que fazer de conta. Faz de conta que acredita, faz de conta que eu vou fazer a lição de casa, então, beleza, todo mundo aceita esse nível de dívida. Mas eu acho que, vamos dizer assim, num exemplo grosseiro, o 100% virou um novo normal. Eu acho contraproducente o governo ficar discutindo, vamos reduzir a dívida. Cara, eu tenho tanta coisa para resolver, deixa a factível. Como que reduz, né? Como que vai reduzir isso? Como que vai reduzir assim? Então... Exatamente, que jeito, né? Você vê, cara, a gente está falando, por exemplo... Vem de 1 trilhão. Aí eu vi que estava um pouco da produtividade.
porra, como é que a gente vai ter inflação, produtividade e dívida? Arrecadação. Porra, melhora de um lado, daí a pouco a bomba estoura do outro. Mano, o ministro da Fazenda fica apagando incêndio toda hora, assim, daqui, dali, ele tem que virar, parece um polvo, tem que ter cérebro de polvo para mexer, ou de baterista, né? Vamos botar um baterista lá no ministério, porque é igual o povo, bate para todo mundo. Mas essa é a minha preocupação no caso brasileiro, Mineiro. É assim, eu vou precisar de maior arrecadação lá na frente, muito mais arrecadação, mesmo que eu não reduza o endividamento, mas é como você colocou antes, a gente está num Ponzi. Né? Para fazer de conta, pelo menos. Para fazer de conta. Eu vou precisar de mais arrecadação. E essa arrecadação maior, ela tem que vir com crescimento. Eu vou conseguir mais crescimento pela mão de obra, pelo PIB potencial, e aí se bate ali, vem a inflação, sobe junto, vira aquela anarquia. Exato. É isso aí. Eu quero ver também como é que o mundo vai viver isso aí para frente, né? Como eu falei, muita pergunta e tá pouca resposta. Tem muito dado perdido, né, gente? Quanto mais a gente pesquisa esse pandemia, pós-pandemia e os efeitos, né, eu cada vez fico mais maluco, cara. Pergunta para o Vitor, de vez em quando eu chego aqui com umas ideias mirabolantes. Né? Vitão, tá tomando banho e pensei em tal coisa, mas é coisa de maluco, mano. Eu faço parte de um grupo aqui dentro do Finance que a gente está estudando a Uzi Minas, né? Uma parceria que a gente fez com o pessoal e tal, e eu fiquei responsável pela parte de mineração. Uhum. E aí eu fui fazer uma pesquisa para saber o que podia impactar o preço do minério. Claro, eu acabei chegando em 2 países, que são a Coreia e o Japão, que estão entre os principais importadores, né? Mesmo com uma quantidade bem menor que da China. E, assim, as notícias que eu achei macroeconômicas lá eram todas assim. Japão e Coreia devem demorar a crescer pela falta de estímulos. Coisas do tipo, assim. E aí eu também tive uma ideia mirabolante. Eu falei assim, gente, como que pode um país com juros negativos, né, igual o Japão, assim, uma economia que funciona daquele jeito, tá faltando estímulo, todo mundo lá parece que vive bem, a economia não vai, né, assim, aquela coisa. E o outro foi assim, pô, e quem vai financiar o estímulo do Japão, assim, quem vai perder dinheiro no título do Japão, né, assim, é uma coisa louca mesmo que a gente está vivendo. Eles ali, Arthur, boa parte da dívida deles é local, né, é dívida interna e rolada por eles mesmos, né, pelos próprios japoneses. Na verdade, tem uma aberração, porque o BOJ, ele é dono de uma parte da dívida do Tesouro. Né? E não para fazer política igual aqui o Banco Central tem, título público para caramba, mas aí tem essa briga da dívida bruta e da dívida líquida aqui no Brasil, né? E eu acho que os defensores da líquida estão certos, porque uma parte está no Banco Central, ele pode devolver o Tesouro, aí entra numa opção de tecnicismo que eu não tenho muita paciência para compreender. Então, lá é o próprio japonês. Mas o Tesouro, o Banco Central, o BOJ, ele é dono de quase 40% do Nikkei. E ele tem uma boa parcela, não tão expressiva, dos títulos. Ali está na mão dele. E essa parcela só cresce porque ele está rodando a maquininha. Né? Ele aproveitou o negócio da pandemia, apesar de que, internamente eles não tiveram tanto problema com a pandemia, tiveram uma parada ou outra, mas não fizeram nenhum lockdown, pelo menos que eu me lembro, posso estar enganado, alguma coisa mais severa. Administraram muito bem ali a situação deles, eles já tinham esse cuidado com saúde, né? E tal, então não tiveram esse efeito todo, mas eu acho que eles estão tão viciados nisso aí que o cara aproveitou a pandemia, botou o mimeógrafo dele lá para rodar e fica comprando o bonde dele mesmo, vamos brincando. E todo mundo acredita. E se for ver a dívida dele é monstruosa, é mais de 200. A China, se você considerar a pública, não é tão expressiva. Vou chutar algo 50% com 70% do PIB, não dá 70%, se eu não me engano. Só que a privada é boçal. E no privada também tem, sei lá, deve ter província, tem, ou veículos de
de empresas do governo. Então, no final, é do governo também, mas vamos dizer que não seja. Eles estão em 250% do PIB no total. Está tocando. Vieram crescendo em cima disso. Aqui. Então vai funcionando. E a gente aqui batendo lata, mas também nós não fazemos o nosso lado, né? Não tem, nosso bolo é feio, não tem chantilly, não tem umas coisinhas arrumadas e tal. Toda hora que olha para o bolo do Brasil, fala, tá coisa feia. Ano passado a gente discutia muito, a gente que eu digo não só a gente, uma boa parcela do mercado aqui dentro lá fora discutia muito esse risco de japanização ou niponização do mundo, né? Porque o Japão, na verdade, criou tudo isso aí que a gente está vendo desde os anos 90. Eles criaram too big to fail, eles criaram a taxa de juros real negativa, eles criaram todos esses estímulos, e o resultado é um baixo crescimento da economia japonesa desde então. Então, ela exporta o dinheiro também, né? Então as coisas ali vão... uma série de como dessa maneira, isso caminha no mundo para isso. É um mundo bem endividado, com dificuldade para fazer taper de auxílio de quantitative easing, enfim, de redução de balanço de bancos centrais, e baixo crescimento econômico. Também aí eu não espero nada muito diferente disso. Alguns países se destacam, né, o Mineiro, justamente porque dão mais crédito para eles. Não há dúvida também que dão mais crédito para a China, ou para o Japão, ou para a Coreia, justamente porque os caras fazem o dever de casa deles em outras coisas. Então, o fato do mercado dar mais crédito para os caras facilita muito também, né? Mas o que a grande realidade é o que você colocou, é uma tendência de endividamento crescente, onde, em tese, todo mundo vai ter mais dificuldade para pagar depois. Ô, Arthur, agora eu vou te entrevistar, cara. Beleza, vamos lá. O que você tem para contar para a gente sobre essa questão do consumo de minério, dessa porrada que ele deu? Tem uma parte especulativa grande ali, no meu entender, né? A gente até andou buscando dados sobre tanto a importação total de minério chinesa quanto o consumo, né, de minério dela, a produção de aço e tal. Mas aí você até botou num ponto que a gente fala muito de China e olha pouco para o Japão e para a Coreia, né? E o que você viu disso, cara? Esse nível boçal de 180, 190, eu já até perdi a conta, cara, onde estava dólares a tonelada lá na China do minério. 190. Isso tem consumo para isso? Aí, se tem consumo, eles estão enfiando essa porra desse aço aonde, cara? Em que lugar do mundo? Porque não tem ninguém produzindo nem consumindo isso. Eu fico maluco, porque eu falo, cara, não pode. Não tem. Eu vi alguém falou também, e eu esqueci de anotar a fonte, de que as siderúrgicas aqui no Brasil, pelo menos a dona CSN, estava funcionando dois terços dos fornos. E que eu acho que a Gerdau e a Uzi Minas também, que eles estavam, assim, em média, trabalhando a 2/3 da produção, mas aproveitando para subir preço. Ligar alto forno, o outro alto forno para produzir mais, ninguém quer. Então, eu falo, onde vem? E lá na China, como é que está? Então, esse preço tem, quer dizer, demanda para o minério. Está subindo, mas tem nego pagando. Mas o cara que está pagando está conseguindo vender esse produto, vai ter uma hora que não vai parar. Então, eu vejo isso acontecendo no futuro um pouco para frente ainda. O que aconteceu foi que esse preço foi muito elevado por conta justamente dessa disrupção que teve no supply chain, né, na cadeia de suprimentos. Então, uma série de fatores, desde ter uma fábrica parada, uma fábrica que produz maquinário para mineração parada, e isso tudo foi problemas em portos, assim, causados pelas restrições sanitárias, tudo isso chegou num patamar que fez o preço do minério subir. Aí, quando você teve ali no segundo para o terceiro trimestre de 2020, veio o anúncio do o grande plano de recuperação econômica da China,
baseado em tecnologia e infraestrutura, e isso foi quando deu a grande puxada, né? A gente viu os resultados, a gente viu a Vale aqui saiu de 50 para 100 num pulo, assim, né? E o que me surpreendeu recentemente agora é a questão de a China estar sem estoque de minério e sem estoque de aço. Assim, isso são os dados que eles colocam lá. Eu falo, poxa, depois de comprar, basicamente, se você olhar a exportação das principais mineradoras do mundo, siderurgia, você só vai ver China escrito no balanço. Eu falo que a parte de mineração do balanço só tem China, né? E, assim, isso pode te levar a suspeitas, assim, de para onde está indo esse aço, porque quando você olha os Minas, que tem um foco aqui no mercado interno, e dentro das Minas um foco no setor automotivo, cara, você vê um Gol, 60 mil reais, um Gol, quem está comprando esse Gol de 60 mil reais, né? Eu acho que tem esse dinheiro, eu também quero ir lá para pegar um pouco para mim, pô, não tá? E aí, assim, cada um tem sua teoria, né? Mas eu sou adepto da teoria seguinte, tem esse programa da Nova Rota da Seda, que é um grande programa de infraestrutura, na África e Ásia, e são países que ninguém olha. Então, eu acho que esse aço pode estar indo para lá, assim, por ser a temática da infraestrutura, por ser uma temática da China querer ter uma presença positiva nesse país. A gente sabe o quanto que obras de infraestrutura demandam de mão de obra, de emprego, o quanto pode trazer para um país. Então, por esse contexto, eu acredito que esse aço pode estar tendo essa destinação. E outra, que eu acho que é isso também, a China ela está desestimulando a produção de aço interno, né? E isso a gente vê por conta também de políticas ambientais. Isso até foi uma das coisas que a gente pontuou no nosso estudo, foi até o Trilico, o outro membro que descobriu isso. Nos anos em que a China para de produzir e exportar aço, você tem uma porrada gigantesca no preço, e é exatamente isso que vai acontecer em 2021. E olha onde já está o minério, onde já está o aço, né? Então, assim, a gente segue sem essas respostas. O que eu tenho são os dados de estoques, e que tem esse programa que eu acho que faz sentido dessa Nova Rota da Seda, de estar tendo essa canalização para lá. Tem uma questão regulatória muito séria, porque, tipo assim, a China ela estava começando a impor um limite de emissão de gases. E acaba que o ferro brasileiro, ele é de melhor qualidade quando você compara com o outro maior exportador, que é para a China, acho que é a Austrália, que tem um ferro que é muito menos puro. Então, acaba que a China ela fica mais limitada na questão de importação. Então, por isso que o minério que é comercializado no Brasil, por exemplo, ele estica tanto. E quando você pega, por exemplo, você pode pegar não só o ferro, você pode pegar outros minérios, como minérios básicos em geral, ele vem muito correlato com essa volta da economia. Porque, você precisa comprar cobre para fazer fio, para fazer chip, então acaba que tem essa relação também de retomada da economia, sabe? Exato, concordo com vocês dois, porque eu tinha uma dúvida, era o seguinte, eu falei, bom, houve a pandemia, a China parou, fechou, teve questão sanitária no porto, se desintegrou, desorganizou toda a estrutura de logística de navios, pelo mundo afora, de tudo quanto é tipo de carga, de tipo de frete dos navios, desestruturou. Primeiro, com o lockdown de quase 2 meses da China, 1 mês e meio, depois, devagar, ela voltou, depois com o efeito para cá. Então, virou uma zona, né? Os portos também com menor velocidade, por questão do lado sanitário. Então, aí vem, por exemplo, Arthur, no meu entendimento, disso que você falou, os estoques estão baixos, porque ele durante um tempo, até se restabelecer a velocidade e o tempo de chegada do suprimento, eles podem ter tido um consumo do que tinha interno, que estimulou a busca pelo próprio mercado futuro, que puxou a vista, que foi levando, né? Sem ter, a minha questão é sempre assim, mas, cara, e a quantidade de produção, né? Que aí veio a pergunta. E eu não tinha me tocado disso, cara, da Rota da Seda, e também dos investimentos em infraestrutura que a China já vem fazendo há mais de 10 anos, né, e andou acelerando, em países do terceiro mundo, mais assim, classe para baixo ali, e principalmente na África, né?
e vários outros países, ela vem comprando o acesso da Rota da Seda. Então, a gente esquece, ou fala-se muito da Rota da Seda, a gente lê, vez ou outra, quer dizer, dela, mas, por lado de cá, eu acho que pouca gente está tendo informação ou estudando os efeitos e o andamento do próprio projeto da Rota da Seda. Porque ele, por exemplo, seria, você tem total razão, um sustentáculo para o consumo de aço, para um determinado tipo de aço, né? E para o próprio consumo de minério. Porque eu ficava na dúvida seguinte, eu falei, cara, mas 2019, janeiro de 2020, dezembro de 2019, a gente tinha um consumo programado, uma curva do minério e o coitado estava abandonado lá, se não me engano, a $60, 70 toneladas, alguma, sem perspectiva de melhora. Aí, de repente, vai para 190, mas onde que estão produzindo aço? Cadê essa ponte? Eu quero ver. Ah, não, está em veículo. Não, veículo está faltando, tem mais consumo, porque, meu, nego atrasou a compra de carro, embaçou em algum lugar, parou a produção, mas vai voltar. Ah, não, está tendo, todo mundo construindo casa. Os Estados Unidos está construindo, mas, meu, os caras usam madeira, não é tanto aço, assim, não tem essa coisa toda. Onde está indo esse aço que demanda o minério e, principalmente, que paga esses preços? O chinês é muito malandro, aqueles caras lá, assim... Eles já tentaram até impedir a especulação, né? De negócio. Quando eles percebem que todo mundo está ganhando numa bolha em cima deles, puxada para o consumo deles, cara, eu já vi isso não acontecer. Espera porque vem alguma coisa para estourar eles vão lá... Se eles percebem que todo mundo está em cima, operando na cabeça deles, o governo vai e toma alguma medida para esfriar. O Pedro falou das questões de compliance ambiental, né, das medidas. Isso é uma coisa para ver. Até um assunto que eu tenho procurado ler de vez em quando, que eu acho que vai ditar boa parte das relações entre os países produtores e consumidores, os exportadores de capital, os consumidores de capital, do capital financeiro mesmo, e produtor de tecnologia e o consumidor de tudo. Por exemplo, o Brasil consome tudo e exporta pouca coisa, né? Muito limitado em exportação. A gente não tem uma indústria exportadora. Exportamos minério, carne, porco, boi, frango, milho e soja. Acabou. E açúcar. Morreu. O Brasil é isso. Calota de carro, às vezes, uma coisa assim. O resto não é tão relevante. A gente também não tem... Aquela coisa que a gente falou de educação, a indústria não anda, não tem tecnologia, investimento em pesquisa e desenvolvimento, uma série de coisas. Mas eu acho que vai ditar a tônica, até porque você vê o próprio Xi Jinping, já desde o ano passado, vem falando muito dessa questão do ESG. Não é? E eles vêm, como governo, ali ditando normas ambientais e pretendem compliance também com isso. Em 2030, 2040, tem ali o programa. Assim como a Europa também, no meio do ano passado, soltou todo um pacote bem interessante ali no meio da pandemia, o pacote voltado para a pandemia, aí tem os bondes do governo europeu, né, quer dizer, do Banco Central Europeu, que vai poder emitir também as medidas de combate à pandemia, mas tinha muito mais coisa ampla ali, quer dizer, tinha uma amplitude bem maior do impacto futuro disso, que é legal aí, depois vocês darem uma olhada no site do Pictet, que é um private bank suíço. Eles têm umas publicações muito legais, são abertas a todo mundo. Depois vocês dão uma pesquisada ali, vê, em julho do ano passado, eles soltaram um estudo de umas 10 páginas, 15 e tal, e estavam comentando sobre todo o pacote e o que eles esperavam daí para frente. Vale ler, a publicação é bem legal. E aí eles chamavam a atenção para uma coisa. Quem vai pagar o compliance do ambiental, das metas ambientais? Porque eles fizeram conta, eles falaram, a União Europeia, por mais que ela faça, ela não consegue se enquadrar nas metas ambientais que ela está se autoimpondo. Portanto, alguém vai ter que pagar isso de forma indireta, né? Então, quem que paga? Cara, é o país pobre que vai pagar. Aqui na América na América Latina, aqui todo mundo vai pagar.
essa conta. Então, muito país pequeno, os países pobres vão ter que se enquadrar para enquadrar o cara de lá, né? Porque ele vai enquadrar, eles vão forçar com quem eles têm relação e onde eles têm poder, né? Uma força de negociação maior, de impor em vários setores da economia daquele país metas ambientais para eles cumprirem indiretamente, colocar na conta. E com certeza, se o governo chinês levar as próprias metas a sério e tentar cumpri-las, vai acontecer a mesma coisa. Resumindo, com o perdão da palavra, nós estamos fodidos. Eu acho assim, Mineiro, nessa discussão de ferro e aço, não dá para a gente imaginar que tudo é construído à base de ferro e aço exclusivamente, não é verdade. Nem na construção civil, nem na indústria automobilística, nem em lugar nenhum. Como você falou, por exemplo, o americano usa muita madeira para construção civil, residencial principalmente. Você olha o preço da madeira, ela explodiu também, né? Na China, se eu quisesse entender de fato o que está acontecendo, se a destinação desse ferro é para a produção de aço e é para a construção civil, a construção civil ela também consome muito cimento. Então, eu tenho que ver como é que está o consumo de cimento. Madeira também. Plástico também. A indústria automobilística usa muito plástico além de ferro. Né? Se o ferro está descolado do resto, tem algo errado. E assim, conhece pelo mercado de futuros de commodities, que fazer preço nesse mercado é muito fácil. A alavancagem pode ser alta e por aí vai. Você pode usar metais para fazer carry trade, e já aconteceu muito na China isso com cobre, com algodão. Então, não dá para... Assim, eu não consigo olhar apenas o minério de ferro e concluir que o minério... pode ser uma proxy, claro que pode, mas concluir que isso significa que, de fato, esteja havendo um puta aquecimento econômico, um crescimento da construção civil desenfreado, da indústria automobilística, sem olhar consumo de outros componentes e ver que eles estão na mesma trajetória do minério de ferro, de redução de estoque de consumo, sem fazer isso não dá para concluir. Assim, para mim, por enquanto, tem uma boa dose de especulação aí também. Não tem, porque não tem economia bombando no mundo inteiro para sustentar. Então, guardada a inflação do período por alguma razão, Arthur, por exemplo, no pós-GFC, ali, vamos lá, 2010 a 2015, se vocês forem olhar aí, Irene, Pedro, Arthur, gráfico das commodities, né, em geral, e depois também teve o Q1, 2, 3 e aquela do lado aí, o drag lá na Europa também. Então, isso estimulou dinheiro barato, juros zero, estimulou o consumo, né? Mas nada perto do que a gente está reparando hoje, pelo menos no aço. Deixa as outras commodities, eu já tenho uma outra teoria delas, né? Eu acho que essas daí estão subindo, estavam amassadas no geral, de forma geral, assim, e devem ir. Exceção de dois caras, que eu acho que o minério está esquisito, tem algum negócio que, de certa forma, não bate. E o petróleo não tem porquê, até porque a gente estava falando de ambientalismo aí no tempo, coitado, vai morrer. Não vai morrer, mas metade do mercado consumidor de petróleo, que é transporte, veículo, né? Carro, moto, caminhão, ônibus, navio, uma parte grande desses aí são os carros, caminhões, ônibus e moto, em 10 a 20 anos, só elétrico. Tudo bem que país pobre vai continuar usando... vai ter problema de frota, porque vai ter que ter uma indústria própria, porque lá fora os caras não vão produzir mais combustão, nem a China. Mas você teve um crescimento, vamos exemplificar o petróleo e o próprio minério de ferro. De 2010 a 2015, eles foram embora, né? O minério, ele cansou mais cedo. Ele foi a eu não lembro se o high dele era 140, 150 dólares a tonelada, ali em 2013, 12, por aí. Depois ele acalmou, ficou meio de bunda ali e tal, não sei o quê, e aí começou a descer, veio devagar. O petróleo chegou a voltar na pós-crise ali de 2008, de 30
o dólar, 40 alguma coisa, até próximo a 105. Ficou um tempo, depois começou a descer, chegou nos $90, e aí desmontou, veio para essa casa dos 60 e ficou até 60, 50 e tal. 2016 ele chegou a 40, cortaram produção. A gente tem que ver que a OPEP está cortando produção de petróleo desde 2016. Ou seja, tem 5 anos e 2 meses, começou em fevereiro de 16, 5 anos e 2 meses completo, 62 meses, né? De corte de produção da OPEP. Além do que, um grande membro produtor da OPEP perdeu mais de 70% da capacidade de produção de petróleo, chamado nosso vizinho aqui de cima, a Venezuela. Então, esse petróleo de $60 faz-me rir, né? Não tem essa demanda, vai subir o petróleo. Tudo bem, só se eles não produzirem. Né? E chega Às vezes você vê alguém falando 100. Às vezes a gente escuta alguém falando 100, 150. Todo dia tem bobo para falar besteira, né? E o cara não lê, não olha, acha. É o vento. Né? Então, tem uns caras que, não, eu acho que vai, mas por quê? Que demanda é essa do petróleo? Não tem. Né? E não vai, não pode ter alguma coisa, mas eles vão aumentar a produção, porque para esses caras também são endividados, grandes partes desse país, em termos públicos, os caras querem arrumar casa, e eles sabem que vai demorar, daqui a pouco eles vão se pegar todos no tapa para vender o que tiver de consumo do petróleo aí. Então não dá nem para ir muito longe, para chamar novo competidor, aquele cara que tem um preço ineficiente, que é muito caro, você não pode deixar chegar ali. Vendendo equilíbrio. Mas voltando, você teve a alta do petróleo, que durou mais, né? As commodities em geral, cada uma, nesse período aí, tiveram um pico, depois estabilizaram, para a partir de 2015, todas elas descerem. Mas o nosso amigo minério já tinha começado a descida dele antes. A questão no período 2010 a 2015, a China promoveu, por causa do efeito da crise lá de fato, de 2009, um boom de investimento fixo em infraestrutura. Cara, teve província que construiu capital nova, tudo novo, estádio, museu de história natural, toda, residência, coisa pública, estrada, rua, eletricidade, tudo, capital nova, em algumas províncias. Eles fizeram a maior rede de TGV do planeta. Nesses 5 anos, eles construíram a maior rede de trem de alta velocidade, se não me falha a memória, ou maior do que a da Europa, se eu não me engano. Ponte, estrada, muito. E aí o minério teve. Então, fica aquela pergunta até o seguinte: qual é o volume de minério importado lá, de aço produzido, consumido, né? E o que é hoje? Teve uma curva orgânica aí, com um crescimento, um alfazinho e tal, ao longo, depois de 2015, caiu de 16 para cá, voltou a subir devagarzinho, mas voltando. Há 15 meses atrás, em janeiro do ano passado, o minério estava $60 e se consumia. Eu duvido que o consumo do minério seja muito maior do que é hoje. Se nesse ano, como você falou, teve um problema de portos e tal, não sei o quê, teve uma disrupção, depois normaliza. E aí vem aquilo que eu falei de um amigo que trabalha e trabalhou muito tempo com commodity e com relação direta com clientes lá chineses. Ele falou, cara, eles não vão ficar pagando a felicidade alheia além do ponto. Quando eles percebem que você está levando sem merecer, eles vão cortar. Falam, eu não sou o bobo da história. Agora, aí vem o que você falou. Eu precisava de ver em volume, mas eu fiquei muito curioso. Foi bom você ter falado. A gente esquece do que eles estão botando do lado geopolítico até, da Rota da Seda, ali na África, né? Onde que está indo esse consumo? Não em Gol 1000, nem Fiat Uno. Antes da gente passar para a parte 2 aqui do nosso podcast, que vai ser sobre o fundo de vocês e tal, só um comentário a mais, assim.
Eu vou falar aqui, mas desculpa, porque assim, eu sou muito inexperiente no mercado, né? Cheguei agora. Acabei de subir no ônibus, mas assim, quando eu estava fazendo essa pesquisa, uma das coisas que me chamou a atenção para a Rota da Seda é você vê a África como a África do Sul, como quinto exportador de minério, mas quando você olha as reservas, ela já está lá embaixo. Quando você olha outras commodities, também tem muita commodity que ela está lá embaixo. Então você fica até se questiona assim, pô, será que a África realmente tem isso tudo? Ela tem todas essas matérias-primas? Você se questiona, assim. Por isso veio esse meu racional de que pode estar sendo direcionado um pouco dessa demanda de aço, pode estar indo para esse projeto de infraestrutura na Ásia e na África. A outra coisa que eu ia falar é a seguinte, teve uma notícia que me marcou demais, assim, que eu lembro, já tem algum tempo isso, eu não vou saber te falar exatamente quando foi, mas no final do ano passado, que o pessoal da infraestrutura da China, as empresas, elas pediram para parar com a especulação no minério. Fizeram um pedido para parar com essa... Beleza. Aí eu fui dormir com o minério caindo -7, eu acordei com o minério subindo +4. Eu falei, gente, como que pode... como que pode? O governo chinês, eu não tenho a menor dúvida que se ele quiser, ele manda parar e pronto. Como que pode um mercado, às vezes, de especulação ignorar um trem desse e o minério ir embora, assim? Sabe, da noite para o dia, eu fui dormir com o minério caindo com essa notícia, acordei com o minério subindo. Então, assim, eu acabei de chegar no mercado, mas, cara, o que está acontecendo aqui, né? Ali é um negócio complicado deles, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você falou da África, você falou África do Sul e África. Você falou que a África do Sul é um exportador, mas tem pouca reserva. A África do Sul, né? Mas a África do Sul. Mas o grande lance da China, eu nunca parei para ver muito a detalhes, assim como você, cara, isso aí. Eu estou adorando ver. Você está me alertando a opção de ponto. Mas da Rota da Seda ali para a China, ela tem investido nesses últimos 10 anos que ela acelerou aí com a própria rota também, porque a Rota da Seda também ela vem ali por dentro da Ásia, né? E incluiu a África ali. Mas tem vários outros países ali na África que ela emprestou dinheiro para o cara para poder fazer a própria infraestrutura dele. Estrada asfaltada e tal. Tem vários países ali que ela vem fazendo isso, tratamento nas capitais, né? Numa parte e tal, mas estrada de ferro, a estrada de ferro já é para a logística dela, China. Então, ela financia o cara, ela leva a própria empresa chinesa com produto chinês para construir aquela rodovia, estrada, usina, ou o que seja, e financia o cara, né, o país. Em alguns países, ela anda tendo um pouco de dor de cabeça com o lance da dívida agora, para honrar parte da dívida ou o serviço, mas em outros ela faz isso. E tudo a infraestrutura, uma parte da infraestrutura que ela faz nesses lugares é voltada para a capacidade de exportação daquele lugar para a própria China depois. Então, eu não sei como é que é o lance dela com a África do Sul, mas com a África ali, embaixo do Saara, que eles chamam ali a subsaariana, e do lado do Índico, com o Sudão, tem outros países ali daquele lado do Índico, porque já é saída para ela, pertinho, né? E do lado de cá também, para atravessar, me parece que ela fez bastante, né? O Sudão tem um subsolo rico para caramba. O problema deles ali é que, uma briga para lá e para cá, então não entram num acordo para poder explorar as riquezas. Na Guiné Equatorial, você tem a mina de Simandu, que é monstruosa, né? Até um caso curioso, porque virou caso de polícia também, entre o ex-presidente, a mulher do ex-presidente, que já é falecido, a nossa boa e velha amiga Vale do Rio Doce, um cara estranho, um aventureiro israelense, que era amigo da Vale, amigo do cara. Aí entra ex-primeiro-ministro britânico. É uma história curiosa. Vai pesquisar Simandu, que vocês vão dar risada. Parece filme, cara, de espionagem, essa coisa toda, e roubalheira. Mas é uma mina monstruosa.
a reserva dela. E está todo mundo de olho nisso aí. Se eu não me engano, a Rio Tinto ou a outra, a BHG, né, se não me engano, eles tinham feito um acordo com o governo que depois foi desfeito, e aí os caras venderam uma parte de exploração para o cara, que vendeu para a Vale por 5 vezes o valor. E aí depois a Vale começou a pagar, depois não pagou, depois desfez. É uma briga do caramba, cara. Enredo, vou te falar, um roteirista de filme não teria tanta criatividade para montar um enredo confuso como Acima do... Mas ela é grande. O ponto que eu queria chegar é isso. A Rota da Seda na África entra nesses países que têm o que produzir, até do lado agrícola também, né, para servir a China. Ela pegou um vácuo americano ali na África nesses últimos 10, 12 anos aí, explorou muito bem os pontos interessantes para ela. Agora, com a África do Sul, efetivamente, eu não sei como é que é. A África do Sul era mais sobre minério mesmo, que eu estava falando, mas a África depois, no geral, que eu dei uma olhada, assim, é a última fronteira e realmente tem um grande potencial ali. Se você souber fazer as coisas direitinho, né, você vai encontrar muito potencial. Eu já até falei isso, cabe um episódio inteiro sobre a África, assim, dependendo. Mas é que, para mim, ainda é uma visão de longo prazo ainda. Eu acho que ainda vai demorar, pelos números que a África tem hoje. Mas ela para os exploradores ali que vão investir lá, Arthur, ela já é uma realidade há muito tempo. Então, a gente vê agora, aí a Rota da Seda ali, montanha de investimento chinês, olhando a longo prazo, suprimento, e também, óbvio, criando vínculos, né, que amarra e aí o cara na dívida. Então, abre espaço do mercado interno daquele cara ali, do jeito que seja lá como for, para produto chinês. A relação de comércio exterior e, logicamente, geopolítico, né? Acho que, assim, os europeus estão ali há séculos, né, explorando e tal, e com relações. Mas o chinês entrou pesado. Tá? E nós não temos nada, só vamos lá para fazer besteira. Eu cheguei a comentar no episódio com o Jordan, eu morei na África Central por uns 2 anos e meio, eu ainda era criança, mas eu tive oportunidade, assim, de conhecer gente de tudo quanto é tipo. Conheci gente de empreiteira brasileira, porque minha mãe, trabalhava com cooperação internacional, então direto a gente estava conversando com embaixador do Brasil, não sei o quê, aí eu acabei conhecendo a comunidade brasileira que estava lá, era só... gente que trabalhava com mineração, com infraestrutura, com umas coisas assim. Então, assim... De construção, né? Tinha Queiroz Galvão, tinha algumas outras empresas assim também. A Vale tentou chegar lá, só que acabou que uma empresa chinesa acabou pegando os contratos, enfim. Tava o inicinho, né, dos investimentos chineses lá. Isso um país da África Central... Você via Camarões também crescendo muito, Congo, os países em volta também, assim. Mas é um continente muito interessante, muito particular, por conta de toda a questão das independências recentes, né? Tem muitos países aí que tiveram independência na década de 60, 70, a maioria. Então, assim, ainda estão com uma... pouquíssimo consolidada questão política, ditaduras familiares, conflitos armados, tem de tudo. Então, essa desunião deles ali, né, são muitos lugares ali, eu imagino que são fronteiras artificiais, né, que não respeitaram identidades das regiões, né? E aí fica propositadamente. No caso de Moçambique, por exemplo. Moçambique, você tinha... assim, eu estou simplificando muito aqui a história, tá? Mas, posteriormente, na Guerra Fria, quando teve a Guerra Civil, que ficou Renamo contra Frelimo, né, que era socialista versus capitalista, na verdade, quem foi para cada lado, enfim, era porque o norte estava muito desconectado do sul, que é onde era a capital. Então, etnias completamente diferentes acaba que vão para o grupo político oposto. Não tem a ver com a ideologia ou com o que quer que seja, é uma questão
que vai muito além, né? A capital Maputo, do Moçambique, fica extremamente no sul do país, o norte fica completamente desassistido. E hoje, a gente está em 2021, a independência de Moçambique foi na década de 70. Hoje, se tem Estado Islâmico no norte de Moçambique. Tem. Que no resto do mundo, né? Ali Já se me na deu tempo. Nigéria também eles têm esse problema, Sudão, quer dizer, essa turma tá se infiltrando ali, cara, e é um problema. Fazendo coisas horríveis, no longo fazendo prazo. coisas horríveis, né? Eu tive algumas notícias, li algumas coisas que eu fiquei chocado, assim. Principalmente que Moçambique ficou em evidência depois que descobriram aquelas reservas de gás lá. Mas, cara, é impressionante o que estão fazendo Pedras lá, assim, preciosas no norte de Moçambique, na surreal. região do Inhaça. Nossa, muita coisa, gente. Sem falar que, assim, toda a questão também... Agora entra outra coisa, né? O ESG. Tem muitos países ali que têm florestas, principalmente na África Central, aí que recebem muito dinheiro mesmo para preservar as coisas da parte de países nórdicos, como Noruega, por exemplo, e tal, compra crédito de carbono, não sei o quê. Os maiores negócios do país, na outra parte, assim, né, preserva uma parte, os outros negócios são economia principalmente baseada em exploração de petróleo e de madeira. O manejo deles da madeira é bem interessante, mas, assim, a questão do petróleo é interessante você pensar, né? As principais receitas do país. Crédito de carbono e petróleo. E essa questão do crédito carbono a longo prazo acaba sufocando a própria economia do país ali, mantendo ele meio na idade da pedra, né? Ele já está na idade da pedra e acaba não conseguindo sair muito por conta do... Mais ou menos. O ambientalismo. É mais uma questão de manejo, eu não sei se tem necessariamente um conflito, porque leva tanto dinheiro para a economia local, preservando lugares que deveriam ser preservados por uma questão... Sim. Da própria, por exemplo, a madeira precisa de um certo manejo para você manter aquilo como uma fonte de renda sustentável ao longo do tempo. Você só não explorar e pronto, acabou, né? Então, ter esse crédito de carbono, esse tipo de coisa, é meio que um outro incentivo para evitar desmatamento irregular e tal, e você acabar dando mais longevidade para a exploração daquele outro recurso natural. Além de outras coisas, né? O que fazer era estimular eles a usar esses recursos, né, para melhor distribuição dentro e para crescimento da economia e achar uma maneira da economia ali dentro sem usar o recurso natural ou acabar com ele, respeitando aquilo Agora ali. você tocou num ponto importante, distribuição. São países com desigualdade assim, extrema. Você tem... no Gabão, por exemplo, que é o país que eu conheço um pouco mais, pouco depois da independência, começou uma ditadura, a família Bongo, ficou o Omar Bongo por 40 anos, ele morreu, o filho dele assumiu numa eleição um tanto quanto suspeita, que estrangeiro foi obrigado a votar, gabonês não foi obrigado a votar, e deu mais de 100% dos votos, umas coisas assim, né? E o filho está lá desde então, desde 2009, se eu não me engano, então, assim, não é ditadura, mas... Gente. Todos eles ali, praticamente, à exceção não sei, talvez da África do Sul, pode ter um ou outro ali, mas a grande maioria, ou talvez algum que tenha sido, ou ainda esteja lá no Império Britânico, né, súdito da rainha, mas não vão ter muitos ali que fogem a essa regra, né, da ditadura disfarçada ou escancarada de qualquer jeito, e o cara se acha rei e usa do público para o privado, o país não cresce, não anda, não vai. E também dentro dessa diferença de etnia, né, que é um problema. Um lugar que tem problema de etnia ou problema de religião não vai a lugar nenhum nunca, cara. Não tem riqueza que segure isso. Você só segura isso como na China, por exemplo, que tem essas questões em algumas regiões ali, mas, cara, ninguém se atreve porque senão toma porrada, né? O governo não deixa. Então... Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, então. Eu tô, em primeiro lugar, só para dizer que eu estou adorando a aula, tá? Estou aqui assistindo quietinho aqui, tá muito bom. Mas eu tenho uma pergunta. Eu vou usar de um momento histórico relacionado à África para fazer essa pergunta. É sabido, por exemplo, no final do século XIX, começo do século XX, que a África ela foi o pivô do que a gente chama de neocolonialismo, né? Você tinha países muito industrializados, com literalmente excesso de capital,
né, principalmente ali na Europa, por conta de Revolução Industrial, onde chegou um ponto onde os caras tinham que exportar esse excesso de capital, né, e eles começaram a mandar para a África. E ali começou a ser praticado esse neocolonialismo, né, do mesmo jeito que vocês estão falando agora, construindo ferrovia, construindo estrada, construindo cidade, uma série de investimentos em infra e deslocamento de mão de obra, que posteriormente isso acabou provocando conflitos entre os países europeus neocolonizadores na África, e você consegue, inclusive, derivar as causas da Primeira Guerra Mundial disso daí até, né? A África, ela pode ser, a despeito de Rota da Seda, de investimentos, ela pode ser um parceiro comercial desde que ela tenha um mercado consumidor desenvolvido. Primeiro, pelo que vocês estão falando de ESG, eu vou ter uma série de limitações para desenvolvimento disso. Porque no processo histórico que a gente experimentou, que a humanidade experimentou para chegar nesses países industrializados que têm um mercado consumidor muito desenvolvido, esse ESG não existiu, né? Então agora eu tenho que criar isso levando em consideração todo esse apelo ambiental. Segundo, quanto custa desenvolver um mercado consumidor do zero, principalmente em países onde as instituições inexistem ou não ajudam? Eu vou ter o retorno desse investimento? Quer dizer, eu vou desenvolver um mercado consumidor africano e depois eu vou conseguir usufruir disso através de relações comerciais, a ponto de que o retorno é positivo? Eu não sei se a China está fazendo isso, tá? Eu estou lançando esse questionamento. Uma coisa é o chinês ir até lá, construir ferrovia, construir estrada, alugar isso para o país, porque o regime chinês é esse. É chinês o negócio. Ele paga um aluguel para usar aquela estrada e aquela ferrovia, né? Eu não consigo garantir que isso de fato desenvolve, a princípio deveria desenvolver, né? Mas um mercado consumidor robusto de curto prazo para ser parceiro comercial chinês. Por enquanto, o que eu vejo é investimento, tá? Fica o questionamento para vocês, assim, até que ponto vocês enxergam ou vocês esperam um desenvolvimento do mercado consumidor robusto com tudo isso, tá? Assim, eu sou cético. Eu, francamente... Robusto, eu não sei. Tem essa questão toda das instituições que é muito, muito importante, mas tem um outro ponto de África que é muito importante de considerar também, que é a questão demográfica. Então, assim, na África, você vê, especialmente na África subsaariana, né, um aumento muito grande do número de filhos, não aumento, né, mas assim, você tem famílias com muito mais filhos, então você tem aí um possível bônus demográfico, só que você tem expectativa de vida mais baixa. No Gabão, por exemplo, que era o país que eu estava vivendo, nos últimos anos, teve uma melhoria sensível, assim, na expectativa do nível de vida, e a gente olha com as estatísticas da UNAIDS, que é a Organização Unidas para a AIDS, que, assim, como que acesso a coquetéis, enfim, e a mais saúde, enfim, aumentou a expectativa de vida na África, enfim. Eu estou falando de um ponto, né, que é a questão da AIDS, que foi na África devastadora, e que agora você tem, ao mesmo tempo, um certo bônus demográfico, uma das últimas regiões do mundo que está acontecendo. Aí na China agora a gente acabou de ter notícia de que mesmo com o relaxamento das políticas de controle populacional, teve declínio na população no último ano agora. Então, assim, a África é uma região que tem um padrão, assim, um pouco diferente do resto do mundo, porque não tem... A cultura é muito diferente, enfim, você vai ter essa questão da valorização enorme do número de filhos. É um lugar que ainda é muito difícil a gente ter estatísticas claras, assim, porque por falta mesmo de acesso de institutos de pesquisa, a gente não tem como estimar tanto, tem muitos lugares que falta um apagão mesmo de dados, então acaba que fica difícil fazer análise de um certo lado, né? Mas, assim, esses pontos que você falou, assim, de problema institucional, desenvolver mercado consumidor também passa por distribuição e geração de renda, né? Por outras coisas.
Então, assim, quando você fala dos processos anteriores, dos outros países, do colonialismo, do novo colonialismo no início do século passado e Primeira Guerra Mundial, uma questão muito forte é que os países do norte se desenvolveram basicamente fazendo controle tarifário e impondo muitas vezes, como o caso da Índia, né, comprar exclusivamente do mercado europeu e restringir o mercado local. Então, assim, China vai basear, a gente acha, né, e é o mais provável, muito do crescimento futuro, né, essa exportação específica para a África, porque o resto do mundo está transicionando para uma economia de serviços e a África ainda está muito atrás, especialmente questão de bens, vai ser, hoje em dia, fazer desenvolvimento não passa necessariamente, anos, década de 70 ainda era isso, mas hoje eu não sei se necessariamente para um país se desenvolver ele precisa passar pela fase da industrialização, ou se ele já não pode dar um salto, porque a gente está num momento completamente diferente. Concordo. Ou se então é pensar, né, como que a China vai fazer, como que os países africanos vão se comportar, como que a questão demográfica também entra no meio disso tudo. Então, não tem resposta, eu acho, mas tem muitas, cada vez mais perguntas, né, conforme a gente tem mais dados. Perfeito. Arthur? Vitor, eu até só adicionando assim, eu acho que fica difícil de responder assim sua pergunta, se é uma visão assim, eu não tenho um recorte do que é a África hoje, mas eu tenho alguns exemplos assim que me deixam muito cético também, porque a gente tem um país lá que é Botsuana, que é um país que descobriu uma postura mais liberal de fortalecimento das instituições e o país melhorou a qualidade de vida. E na outra ponta, você tem a Angola, que foi um país onde descobriram também um tanto de petróleo, com a capacidade muito grande de exploração. E assim, cara, tá tudo no bolso do governo hoje. Tudo que foi feito, tudo que pegaram do petróleo tá no bolso do governo. Então é complicado isso, né? É o que a Irene colocou, né? Quer dizer, se você não tiver geração e distribuição de renda, sem distribuição de renda, primeiro que você não vai ter nada, você não desenvolve uma classe média consumidora, né? Então, nada disso vai surtir efeito duradouro e robusto em termos de mercado consumidor no longo prazo, se você continuar com esse problema institucional, né? De novo, os custos de desenvolvimento, eles são muito elevados, né? Você pega, por exemplo, saindo da África, olhando o próprio Brasil, a gente não colonizou a região norte até hoje. O Nordeste é subcolonizado. Eu estou falando no bom sentido, tá, gente? Eu não estou falando da parte costeira do Brasil, onde você tem as capitais desenvolvidas. Eu estou falando do potencial brasileiro mesmo. Quanto custa, por exemplo, no caso da região norte, a Zona Franca de Manaus até hoje, ela custa para a gente. Péssimo uso da rede hidrográfica também, né? Exato, é um custo, é dificílimo isso aí. Imagino na África, naquele continente. Eu estava olhando aqui, por curiosidade, a OPEP tem 15 membros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 são na África, dos 15 membros da OPEP. São grandes exportadores, porque também são não são tão consumidores assim, né? Não tem uma capacidade de produção, um tamanho de reserva como ali o pessoal do Oriente Médio, o Iraque, Líbia, Arábia Saudita, principalmente, os Emirados e o Irã. Mas a Argélia, Angola, que a Argélia a gente esquece, mas é África, né? Argélia, Angola, Líbia, Guiné Equatorial, que tem a mina de Simandu, Gabão, que a nossa Irene conhece, Nigéria, República do Congo, Arábia Saudita, Emirados e Venezuela. Faltou o Sudão. O Sudão, por exemplo, não tem isso aí, mas, cara, o que tem de diamante e ouro lá embaixo daquela terra é de dar inveja. O Sudão é um baita de um problema de logística, né? A questão das guerras, de tudo ali. Não. E tá na beira d'água, né? Uhum. Mas não explora. Não, o Sudão é mais interior, se eu não me engano. Acho que não tem mar, não.
Mas ele está cercado ali naquela região que chama de Grande d'Afrique, que é uma região muito belicosa, né? Ali tudo. Então, a minha pergunta agora é sobre o novo fundo seus, o AlphaTauri, e entender sobre a estratégia dele, porque dá para ver que, tipo assim, a primeira coisa que você bate o olho e surpreende é o benchmark, né? O benchmark bem ousado, que é o IPCA mais 5%, e também a estratégia do fundo é também bem exótica. Queria que você falasse aí para quem está nos escutando. E, além disso, queria saber se ainda tem um pouco do DNA do Nemesis nele, ou é um fundo completamente separado, diferente. Cara, foi bom você ter perguntado do Alfa, né? A gente está, o relator e a Débora, a gente está muito feliz aí, até porque o Alfa era por dois motivos, né? Um, com a confiança que a Eleven e o Modal depositaram na gente, né? Por topar entregar para a gente que a gente pedia ali, conversou com eles, mas, cara, entre tantas casas e tal, eles confiaram na gente para fazer isso aí, como entregar para nós a carteira sugerida, né? Então, o Alfa tem a gente parte do pressuposto que, porra, a gente pode se julgar bom em alguma coisa, não se julga ótimo em nada, tanto eu quanto o Vitão, nós somos, o nome da empresa também, a LAI, que é de leigo, né? De leik em inglês, é o laico, né? A gente é leigo, cara. Eu me considero, estou sempre aprendendo, querendo aprender, e não vou em tempo nenhum. Então, e tem muita gente boa. Aí a gente acha que, pô, o time a Eleven é um time de excelência de análise de equity, e outras coisas. Então, a gente pediu a eles para fazer um FIA, mas com uma carteira sugerida deles, né? Exclusiva para o fundo. Ela é só do fundo, né? Não é adepta a clientes. E, cara, sorte nossa, graças a Deus, a Eleven e o Modal toparam isso aí, então vem o AlphaTauri. Então, qual que é a AlphaTauri? É um FIA, né? Ele tem... não tem uma política assim, a gente fica passivo, de certa forma, assim, no que a Eleven vai sugerir. Mas a ideia é de fugir. Aqui na lei que a gente fala muito em propósito, compromisso e comunhão. São 3 pilares que a gente tem na gestora e está sempre procurando empreender em cada um dos produtos. Né? O propósito. Então, a gente falou, ele precisa ter um propósito. Nós não queremos ser um FIA comum, nem um FIA que fica jogando para lá e para cá, acompanhando o IBOV. Não, fundo de ações, uma ótica também de longo prazo. Ele não é um fundo que vai ficar girando, vai ficar alavancando, fazendo coisa que não foge à característica de um FIA. Mas eu não queria ter um FIA aí não que ele não possa ter, mas ter só large cap ou essas grandes empresas do índice, essas blue chips. Não, vamos ter algo de qualidade e de certo tamanho, né? Não é preponderante, mas assim, vamos fazer alguma coisa legal. Então, fomos muito felizes. A proposta de carteira que a gente tem, ela é de small e mid cap, tá? Mas de small em 14 ações do índice, tem uma só que é uma empresa menor, né? O resto são todas absolutamente empresas conhecidas, líquidas. Isso é uma condição também que a gente busca aqui na gestora, não entrar em nada que não tenha liquidez, que consiga entrar e sair. E empresas conhecidas, né? E reconhecidas. Então, fez uma carteira muito bacana, equilibrada também. Uma outra coisa que é uma outra característica aí do Alfa, né? Ele tem hoje por volta de 14 papéis e tem uns 7, 8 setores aí da economia, né?
Ele tem banco, tem a educação, tem 2 empresas ou 3 ligadas a commodities, 3, ao setor de commodities. Tem a construção civil também, com perfis diferentes, saúde, é bem legal, né? E ele também não tem ninguém com peso muito alto. Os pesos dessas ações oscilam aí de 5% a 8%. Cada uma delas sobre o total alocado do fundo. Então, é isso. Resumindo, para te dar um exemplo do Alfa, falar 2 coisas. Ele parece eu e o Vitão, a gente está feliz pra caramba com o fundo e a gente vem desde o primeiro dia que abrimos, ele vai para 2 meses, quase 2 meses aí de vida, pouco menos. Ele é um neném, ele é um bebezão. Cara, você dá banho, dá mamadeira, troca a fralda dele, bota para dormir no berço. Cara, ele é feliz, ele não é aquelas crianças chatas que fica gritando, reclamando, não sei o quê, birrenta. Não tem cólica, dorme a noite inteira, mas sossegado. Entendeu? Nós estamos num período também, esse período dele, claro, pegou o índice em alta. Né? Então, só para dar uma foto, eu tenho mais ou menos de cabeça. A gente começou com ele, o índice estava tipo 113 mil, 112, estava caindo. Foi aquele período que foi lá no 109, 108, depois voltou e tal. Então, quando você tem um período de baixa vol e com índice alto, o fundo de ações fica tranquilo. Agora, cara, e ele tem essa distribuição de peso que é muito bem equilibrada, a distribuição de setores também está muito bem equilibrada. Então, incrivelmente, até agora ele não deu trabalho. Nós vamos ver também o dia que der um quiprocon, Deus me livre, aí um barata voa, aí é outra história. Mas aí entra também o nosso trabalho de estar sempre buscando alternativas de hedge, mesmo que não precisa, a gente sempre está se preparando, a gente vai olhando, mesmo que não faça, ou opte por não fazer. Então, no fundo, a discricionalidade, a carteira é sugerida pela Eleven. Nós temos liberdade de seguir ou não, de falar não para esse papel, não para aquele, sim para esse, sim para aquele. Só que se a gente também fala não, tinha que ser alguma coisa muito bem embasada, com uma razão, e eu acho que isso não tem como, porque os caras são muito bons no que eles fazem. Né? Então, o propósito do fundo é isso, é fazer a carteira. Ele não é passivo, mas vai naquela carteira. Estamos fazendo. É um bebê que dorme, não chora, ele é muito trabalho, é muito tranquilo. Aí eu vou te explicar a tranquilidade dele, Pedro. Por exemplo, ele tem um conjunto ali de mais para mid cap, tá? De small e mid. Tá? 14, 15 ações, uns 6 a 7 setores. Não chega a 7 setores. Acho que mais aí para uns 6. E características dele. Essa turma toda, eu acho que tem 2 papéis, ou 3 desses 15, que tem uma correlação por volta de 0,7 entre eles. O resto da carteira, todos entre eles, eu tenho uma matriz aqui, a correlação deles varia de 0,4 a 0,5 entre eles. Então, não tem muita correlação. Eles com o IBOV, com o IBOVESPA, ou com o BOVA11, ou com o SMAL 11, a carteira toda individualmente, tem um ou dois que tem 0,60, alguma coisa assim, mas a grande maioria, e no conjunto, ele tem uma correlação tanto com o small quanto com o BOVA 11, nessa casa também aí de 0,45, é abaixo de 0,50. Então, isso traz, pelo menos até agora, um certo equilíbrio para ele aí em relação ao índice de small cap e ao índice Bovespa. E já houve dias de ter papel que está caindo 5%, mas não estava fazendo nada no fundo, ele estava super tranquilo. Né? Ou 3, 4, 5, 6 papéis caindo, outros subindo, tudo bem. Como ele é muito equilibrado também em peso, tira essa vol dele aí. Né? Então, ele vai ficar mais um fundo no termo aí, no tempo de valor mesmo, né? De retorno.
nesse ponto. É um fundo bem legal. Já uma característica totalmente diferente do Nemesis, né? O Nemesis ele pode alavancar, apesar que a gente nunca alavancou, mas ele tem uma vol buscada até mais alta e aceita também. Né? Ele tem vários ativos também, muitas vezes inversamente correlacionados ou não correlacionados. Ele não tem correlação com o resto da indústria no Brasil, do índice de hedge fund ou dos multimercados e tal. Não tem correlação com ninguém, a gente já fez, e pessoas de fora já fizeram isso tudo e vê que não tem. É um fundo pequeno, mas apesar de pequeno, ele trabalha com posições em mercados líquidos e as regras de risco, tudo que a gente faz quando monta, a gente sempre fez pensando o seguinte: se esse fundo tivesse 500, 300, 500 milhões de reais de patrimônio, né? Então são posições que ele teria a mesma carteira se estivesse lá, tá? E aí, portanto, também o mesmo grau de risco, a mesma vol, os mesmos resultados, tanto para o lado bom quanto também para quando toma os tropeços aí e se arranha, né? Mas que a gente faz também sabendo que está sujeito. Até uma carteira que tem baixa correlação entre todos os ativos, ou não correlação, né? Muitas vezes está sujeito, tanto para um lado quanto para o outro, a dar, de repente, um conjunto grande de todo mundo muito certo, e também tem uma hora de um mês ruim, de um conjunto, todo mundo está dando errado a mesma hora, mesmo, de alguma maneira, lados diferentes, mas todo mundo errado, né? Que é uma questão que a gente ainda está tentando entender melhor como limitar mais isso. Não é nem uma questão de hedge, né? Mas sim talvez de momento, não sei dizer ainda. Mas o Nemesis tem isso, porque ele vai para derivativo, ele opera juro lá fora, o juro pré-juro futuro americano, opera o S&P, opera moedas, opera aqui, dólar, DI. Ele não tem, como ele é um multimercado livre, ele não tem compromisso de posição, de nada, de estar nenhum ativo, de concentração, é livre para fazer. A gente mantém uma parte em bolsa, né, outra parte, às vezes, em índice, talvez em direção contrária, às vezes não, né, juro também. Então, o perfil dele com o AlphaTauri, até na própria gestão, são dois universos muito distintos, mas cada um com um propósito muito claro, né? Retorno absoluto, né? Tanto é que você citou do Alfa, da gente ter o bench de IPCA mais 5, mostra o compromisso, que eu falei que é um outro pilar da lei, com o cotista, né? Então, foi uma escolha nossa deixar isso aí. A gente sabe que em algum momento aí, num bull market, muita gente vai falar: pô, mas IPCA mais 5, a bolsa andou tanto e tal. Mas deixa andar de lado, cair, tu vai ver como é que é. Né? E quando você fala em gestão em benchmark, ao longo do tempo, pô, um negócio que só anda para frente, é complicado, né, para o gestor. No momento que, porra, desce aqui, mas o seu bench continua, né? Então, no longo prazo, a gente entendeu que para o cotista é mais respeitoso, é mais interessante, apesar de ele sendo um filho, né? E para a gente também. E a confiança na carteira, no fundo, é muito grande. Bom, a pergunta que eu tenho pegando esse fundo novo, ainda achei legal a história ali do nome dele, né? Que é a estrela mais brilhante ali da constelação de Touro, né? Foram vocês que escolheram esse nome? A gente escolheu em conjunto com a Eleven ali, para colocar, né? Porque a gente pediu a carteira, eles toparam, então eles que batizaram. Pô, legal demais, achei bem criativo. Aí minha pergunta vai assim... Eu e o Victor, a gente tem a ideia de ainda lançar um fundo chamado CAL. Se dependesse da gente, vinha lá. Ele já não gosta. Não. A faceta comunista. Eu ainda vou montar um outro hedge fund, vai chamar Karl Marx. Filho teu aí, mineiro.
pela ironia. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu falo muito isso para o Vitor. Vitor, vamos, o próximo fundo vai chamar Marx ou Karl. Pô, mas nem vai chamar de comunista. Eu falei, não, a gente diz que é do Karl Popper, lá do Mestre dos Soros, mas no fundo a gente sabe que é do Marx, só pela ironia, para fazer o caixão dele se mexer lá em Londres, de raiva. O Vitor deve gostar bastante, né, desse Karl aí. O cara era austríaco, Vitor. Pô, nasceu na Áustria, né? Mas, enfim, queria perguntar se vocês estão otimistas com a Bolsa, então, já que estão com FII aí. Eu vou pegar o gancho aí, o Vitão depois diz o que ele acha. A gente sempre é crítico, viu, Arthur? E sempre está com um pé para trás. Bom, eu sou mineiro, então sempre desconfiado, né? Como todos vocês, sempre está meio assim. A gente entende. Para ser sincero, otimismo, eu tenho mais confiança na capacidade da gente de escolher bons papéis no momento certo, trocar esses papéis ali na carteira do Alfa, especificamente, a carteira de bolsa do... Muita gente chama a gente, viúva do CDI. Tem um bando de bunda mole que fala isso aí. Pô, eu tenho metade do meu PL em bolsa. Popular, viúva do CDI, com todo respeito, é o caralho. Eu não. Eu só estou falando que o nego está errado, entendeu? Agora, os outros ali, você vai olhar o múltiplo do cara, tem 10% em bolsa. Porra, quem quer viúva do CDI? Entendeu? Mas, voltando, eu tenho mais confiança são políticas diferentes a gente tem um jeito muito peculiar de escolher ações aqui para o Nemesis, não tem uma ciência que, na verdade, não é muita ciência, às vezes um exercício de meu e do Vitor, algumas coisas assim que a gente combina bastante e chega num ponto para determinar a carteira, diferente do Alfa, que tem toda uma ciência. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito na capacidade, né, da carteira do Alfa, né, dela estar ali no momento certo, de uns papéis que vão sofrer menos, que vão responder mais, independente de uma crise ou outra. Óbvio que tem crises que não adianta, sofre do mesmo jeito, todo mundo sofre. O cara muito bom, o cara muito ruim, né? Mas estando um FIA nessa situação, eu te falo duas coisas, como gestor, como profissional e como um brasileiro. Eu não espero nada desse governo, eu não acredito e duvido, até gostaria de ser surpreendido que venha reforma alguma, não acho que vem, não acho que vai ser aprovado, acho que vem nada. Como eu falei anteriormente, eu acho que a gente deve daqui a um ano ver uma curva de juros de 2 anos, ver o DI 26, 25, por aí, daqui a um ano, trabalhando com 2 dígitos, que não é sinal de que tudo foi para o saco. Acho que discordo da expectativa de inflação do IPCA para o ano que vem, onde está. E nós vamos assim, cara, até a eleição do ano que vem rezar para sair alguma coisa menos ruim dali. Porque se ganhar manutenção, nós estamos fodidos. E do outro lado, lá do sapão também, porra, de novo, cara. Complicado. Agora vem a terceira via. Aí você começa a olhar, você fala, puta, mas não tem nada, não é possível. Alguma coisa boa tem que acontecer. Então, eu acho que eu não espero nada, não espero melhora, não espero que o Banco Central vá conseguir acertar, eu acho que, pelo contrário, vai seguir errando, né? Acho que a inflação para o ano que vem vai ser igual uma hora desse ano, não acredito nesse negócio do serviço e tal. E o governo também vai seguir errando, não vem reforma. Então, você fala, porra, e nisso tudo você tem um FIA. Eu tenho uma capacidade danada, eu acredito muito na carteira, acredito muito na capacidade da Eleven de saber peneirar isso aí, e também acredito muito no meu sócio, em mim mesmo, no time que a gente está aqui, de conseguir, na necessidade, proteger essa carteira. Até porque, por ser um FIA, tudo bem, tem instrumentos para você fazer isso, mas obrigatoriamente você tem que ter 2/3 alocado em ações. Então,
ele está indo muito bem, mas a gente está cheio de estudos, de estratégias aqui, numa eventualidade, numa necessidade de entrar no mercado de baixa ou alguma coisa assim, como fazer para equilibrar os dois copos aí, o FIA e ao mesmo tempo proteger ele, manter ele comprado e estar protegendo. Tá? Então, eu acho que isso, e na capacidade de seleção. Embora não... eu acho que, assim, também independente de bolsa, como você tem essa parceria com a Eleven aí na montagem da carteira, né? Cara, a gente tem bolsa todo ano, independente do ciclo econômico, independente de qualquer coisa, e tem as empresas boas e as empresas ruins, e as empresas cíclicas, né? Então é isso aí. É você saber onde que você está jogando. O que vai perder, você está fora ou está short. O que pode se beneficiar de uma situação adversa, você está entrando. Para ser sincero, a nossa cabeça, até no próprio Nemes, mas aqui na gestora, muito assim. Quando você tem tempestade, você tem vento atravessado e tal, é uma hora boa de navegar. O relator é surfista. Agora, pergunta se esse cara vai surfar durante um dia de sol. Nem fudendo. O cara só gosta de surfar à noite. E com tempo ruim. Onda, deu ressaca, tá lá o relator. Vai para a onda. Entendeu? Eu tô vendo que você tem uma guitarra, um baixo, ele é baixista também, você sabia, né? É uma guitarra. Físico, economista, estrategista, surfista e... O que mais? O Vitor Pérez. E é estudante de história. Mas aí sofreu bullying e ele saiu. Arthur, eu acho que assim, em linha com a tua pergunta e com a resposta do Mineiro também, dá para a gente conversar sobre o mercado financeiro, fugindo um pouco desse espectro otimismo e pessimismo, entendeu? Não é porque você faz a gestão de um FIA long biased, né, como o AlphaTauri, que a bolsa tem que estar subindo 100% do tempo e você tem que acreditar que ela vá subir 100% do tempo e que o país oferece condições para que ela faça isso. Ou seja, que você tenha que ser intrinsecamente otimista para ter um produto desse e gerir um produto desse, né? Como o Mineiro respondeu muito bem, você tem que conseguir operar em todos os momentos. E a capacidade de escolha dos papéis que compõem uma carteira é fundamental, não importa se você é otimista ou pessimista, ou se você está no momento otimista ou pessimista do mercado, né? A gente tem que conseguir... eu tô falando isso, eu estou enfatizando isso, porque eu percebo de 2016 para cá, com essa onda, essa enxurrada de novos investidores em renda variável, esse fluxo migratório de pessoa física para renda variável, isso ficou muito... essa polarização, otimismo, pessimismo, ficou muito premente na discussão, né? Eu não acho que ela seja benéfica para o investidor, né? Você tem que... O ideal, inclusive, seria você conseguir operar e investir de maneira 100% desprovida de emoção, né? Sem bias nenhum, nem para um lado nem para o outro. Esse seria o ideal, vamos dizer assim. Então, acho que dá para você conseguir trabalhar diferentes produtos, independente de estar otimista ou pessimista com o mercado ou com o país naquele momento, né? Até porque eu não acredito, eu acredito que as pessoas devam perseguir sempre um portfólio muito bem balanceado. Nunca numa classe de ativo só, ou num tipo de produto só, um tipo de fundo só. Você tem que repartir seu dinheiro se você gosta de fundo, você tem que repartir em FIA, multimercado, renda fixa. Se você investe por conta própria, você tem que repartir seu risco da mesma forma, em renda variável, renda fixa e por aí vai. Então, fugir um pouco desse espectro. Na verdade, o AlphaTauri ele vai performar bem independentemente de otimismo ou pessimismo do gestor ou de quem quer que seja ou do mercado. Então, essa é a ideia. Ele tem que conseguir fazer isso.